Se, no meio de toda essa crise de saúde que a gente está enfrentando, você continua em casa sentindo dores e limitações funcionais e resistindo a tudo isso, porque você não quer nem passar perto de hospital ou conhece alguém que está nessa situação, esse vídeo é para você. Você sabia que a comunidade científica, especialmente os cirurgiões e os grandes hospitais, têm se mobilizado e verificado que tem havido grande segurança e satisfação pessoal dos pacientes com os tratamentos cirúrgicos realizados durante essa crise de saúde? Se você quer entender um pouco disso, fica comigo no vídeo até o final que eu vou te explicar. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, e eu vou te dar os vários argumentos e as coisas que a comunidade científica tem verificado para embasar essa afirmação que eu te falei no começo. Por que nós, médicos, cirurgiões e a comunidade científica em geral, está sofrendo, agoniada, sem saber como lidar com essa situação? Pacientes que têm necessidade de uma intervenção cirúrgica, que estão sofrendo com dores, mas que não querem nem ver o hospital nem pintado de ouro. Querem passar longe do hospital por conta de todo esse cenário que nós estamos vivendo. E isso é bem natural. Eu vou explicar o que me motivou a fazer esse vídeo para orientar vocês. O primeiro ponto, que vocês já me viram falar em outros vídeos aqui. Infelizmente, com todo esse problema mundial que tem sido enfrentado, as doenças que já existiam não deixaram de existir. E entre elas estão muitas das doenças ortopédicas, e aqui, como eu falo mais de quadril e joelho, a artrose talvez seja a pior delas, porque traz muito sofrimento. Mais do que isso, não só os pacientes têm continuado a sofrer com suas dores e suas limitações, como em muitos casos o que nós temos observado, recebido mensagem de pacientes, relatos, ligações, pacientes que ligam na clínica, alguns que vêm aqui, é que esses sintomas têm piorado, porque todo esse contexto, essa situação, faz a gente ficar mais restrito, mais preocupado, abandonando uma série de hábitos saudáveis e as dores pioram. Então, os sintomas da artrose do quadril e do joelho, que vai ser o foco principal desse vídeo, têm piorado muito com todo esse contexto. Os pacientes estão sofrendo e precisam de ajuda. Se você tem artrose no quadril ou no joelho e já acompanha há muito tempo, você deve saber do que eu estou falando. Tem havido uma piora considerável ao longo desses últimos meses. Muitos pacientes têm relatado isso para mim. Diante desse cenário, o mais natural é, claro, controlar com medidas paliativas. E as mais práticas, mais fáceis, vamos dizer, é o uso de medicações analgésicas e medicações de uso oral. Muitas vezes por automedicação, os pacientes têm feito isso por desespero, pela dor que estão sentindo. Mas nós já estamos há alguns meses nessa situação e a maioria desses remédios tem efeitos colaterais, alguns com efeitos colaterais graves. Então a gente tem que tentar interromper esse ciclo de dor e limitação definitivamente ou dar alguma opção melhor. Como opção melhor entre os paliativos, já me viram falar isso aqui em outros vídeos também, a viscosuplementação, o uso do ácido hialurônico ou de outros bloqueios, outras infiltrações guiadas por ultrassonografia podem dar um alívio mais satisfatório e livrar os pacientes desses efeitos colaterais das medicações orais. Então isso é um grande recurso. Qual o problema? Que todas essas infiltrações e a viscosuplementação, o uso do ácido hialurônico, funcionam muito bem nos casos mais leves e moderados. Quando os casos são muito avançados, de artrose mais graves, que são os pacientes que estão sofrendo mais, os resultados desses procedimentos também são mais restritos, também são um pouco piores do que nos casos iniciais. Então tem gente que realmente nem essas medidas estão trazendo o alívio necessário, fora o tempo que nós já temos dentro desse cenário inteiro. Tem pacientes que logo no início da crise, janeiro, fevereiro, fizeram procedimentos com ácido hialurônico para tentar suportar esse período inteiro.
mas nós já estamos em junho, com 5 meses de alguns que já fizeram o procedimento, e a dor vai voltando quando a artrose é muito grave. Então, esse é um problema a se considerar. O outro problema é o custo. Esses tratamentos todos têm um custo envolvido. Então, pessoas que investiram seu dinheiro, fizeram uma aplicação de ácido hialurônico, fizeram um tratamento desse paliativo, achando que passaria rápido esse período, essa crise, e que agora gastaram dinheiro, não tem como investir mais um dinheiro nisso novamente, sabendo que logo à frente terão que investir numa cirurgia, um tratamento cirúrgico, porque a artrose já está muito avançada. Então nós temos que começar a pensar numa maneira de dar uma solução definitiva para esses pacientes que estão sofrendo. E essa solução muitas vezes passará por um tratamento cirúrgico, como muitos já tinham inclusive indicação prévia antes do início de toda essa loucura. Um outro ponto a ser considerado é que proporcionalmente, a imensa maioria das pessoas que forem contagiadas pela virose terão sintomas muito leves ou nenhum sintoma, É uma parcela muito pequena que desenvolve um potencial quadro grave. Então, se a gente for comparar o sofrimento que a maioria dos pacientes está tendo com o quadro da artrose em si, com as dores, com as restrições, com as limitações, com o efeito psicológico e familiar que isso traz e os efeitos colaterais das medicações que eles têm utilizado, todo esse contexto, esse quadro tem trazido muito mais sofrimento do que proporcionalmente os poucos casos graves que evoluirão com um quadro mais preocupante por conta da virose. Não se pode deixar de falar que todas as medidas e recomendações de segurança, de distanciamento, tudo que foi imposto no início dessa crise, tudo isso valeu muito e tem valido até agora, Nesse âmbito da preparação do sistema de saúde, inclusive para a realização desses procedimentos eletivos, dessas cirurgias para artrose, ajudou demais, porque esses meses deram condições de nós, médicos e hospitais, redes de hospitais inteiras, avaliarem como funciona a evolução de contágio, avaliar a taxa de ocupação, avaliar as melhores medidas para se ter maior segurança, institucionalizar, criar fluxos de segurança nos seus hospitais. Então hoje nós temos hospitais completamente preparados, com áreas completamente separadas, com chance ínfima de contágio, onde todos daquela área são testados com regularidade, a equipe médica, todos os médicos, instrumentadores, auxiliares, são testados com regularidade, todos os pacientes que se submeterão a uma cirurgia e os seus acompanhantes são testados, ou seja, você tem ambientes hospitalares hoje quase completamente livres de um risco de contágio. São ambientes extremamente seguros, preparados e separados somente para a realização de cirurgias eletivas que precisam muito ser feitas nesse momento. Então, não estou falando de qualquer cirurgia eletiva, estou falando da cirurgia eletiva em que a necessidade é extrema de ser feita nesse momento, que não se pode esperar porque o paciente está sofrendo muito, Então, nós temos realmente um quadro, um cenário em que ganhamos tempo observando e aprendendo toda a dinâmica de contaminação, de disseminação da virose para poder fazer as coisas com a maior segurança possível. Nós temos áreas hoje cirúrgicas livres e blindadas quase para o risco de um eventual contágio. Para você ter uma ideia, se uma pessoa que chegar hoje num hospital com esses fluxos de segurança completamente preparados, com toda a equipe testada, inclusive ela testada, o risco de contágio num ambiente desse, diria que é infinitamente menor do que se você tiver que ir, por exemplo, a um supermercado, fazer compras e entrar em contato com uma série de pessoas. É claro que é uma comparação grosseira, mas é só para vocês entenderem como que o ambiente hospitalar, como que as grandes redes se prepararam para este momento. Outra coisa com a qual nós temos aprendido e temos pregado e prezado em todos os procedimentos cirúrgicos realizados durante esse momento agora, os poucos que são muito necessários, a gente sempre tem pregado técnicas menos invasivas para que permitam uma internação muito mais curta, eventualmente até em esquema de day hospital, ou seja, opera de manhã cedo e vai embora para casa à noite.
Quanto menor o tempo das pessoas dentro desse ambiente hospitalar, menor os riscos, maior a segurança. Então, mesmo com esses ambientes todos preparados e com a segurança muito alta, o ideal é que a gente mantenha o paciente e o seu acompanhante o menor tempo possível nesses ambientes. Com isso, as técnicas minimamente invasivas também têm ganhado um lugar de destaque para que a gente possa operar e dar alta rápido. Então, o mais breve possível, em no máximo 1 dia, 2 dias, 48 horas, você vai estar em casa após a maioria das cirurgias que a gente precisa realizar para essas indicações. Uma questão da mais alta relevância, que tem que ficar muito clara. A maioria dos trabalhos que foram publicados relatando as cirurgias realizadas durante esse período não conseguiu mostrar um aumento do risco de contágio pela virose somente em decorrência do ato cirúrgico em si. Ou seja, vou traduzir, a realização de uma cirurgia eletiva em si, não estou falando de emergências, mas de uma cirurgia eletiva, não aumenta diretamente a chance de contágio pelo vírus. Mais um ponto que vale a pena a gente citar. Se há uma completa imprevisibilidade de como a coisa acontecerá e o que acontecerá nos próximos meses. O que eu quero dizer com isso? O mundo inteiro já está falando no tal New Real. O que quer dizer isso? A nova realidade, a nova maneira de viver após todo esse cenário. Então a gente não tem ainda previsão de como será a vida após tudo isso que a gente passou e está passando ainda, aqui no Brasil especificamente está passando, mas alguns lugares do mundo já passaram. A gente não sabe se vai ter uma nova onda de contágio, a gente não sabe quanto tempo os hábitos estarão alterados, a gente não tem previsibilidade. Logo, quem está com uma doença sofrendo não tem a menor perspectiva de quando se estará novamente normal o fluxo cirúrgico para se fazer uma cirurgia como se fazia até o final do ano passado, tá? Então nós temos que encarar essa nova realidade e aprender a fazer as coisas dentro dos maiores critérios de segurança possível. Pode ser que todo esse cenário que nós estamos vivendo dure mais 2, 3, 6, 9 meses. Não sei, ninguém sabe, o mundo todo está aprendendo. E as pessoas que estão sofrendo, se você está sofrendo com dor por conta da artrose, você não pode simplesmente ficar vulnerável a isso. Ah não, a hora que isso se resolver eu vou me tratar. Mas quando será essa hora? E será que até lá vai ser feito o que para te dar alívio? Tá? Então muitas vezes é melhor, dentro dos critérios de segurança, que seja feito o tratamento definitivo mesmo durante este momento que estamos vivendo. E fora o sofrimento dos pacientes que eu tenho acompanhado, uma outra coisa que me estimulou muito a fazer esse vídeo foi que na semana passada houve uma mesa redonda, uma mesa de debates entre cirurgiões norte-americanos. E é sempre bom a gente tentar aprender com quem já passou por algo pelo qual nós estamos passando. Então, os Estados Unidos ainda estão enfrentando isso também, mas eles já estão numa fase mais avançada, tá? da crise. Eles já superaram algumas coisas que a gente ainda está passando. E nesse debate, eram 6 cirurgiões, se eu não me engano, de estados diferentes norte-americanos, descrevendo as experiências dos serviços deles e das cirurgias que precisaram ser feitas durante a crise deles lá, o auge da crise deles lá. Então eles pegaram e fizeram uma análise dos meses de janeiro, fevereiro, março e até o início de abril. Ou seja, foi quando eles estavam no pico lá de contágio e de disseminação da virose. E analisaram todos os dados que eles tiveram deste período. O que eles encontraram de interessante e que me deixou mais animado e mais com vontade de passar essa informação para vocês. Na análise do principal serviço, que era um serviço de Washington, o cirurgião que estava conduzindo o debate, eles operaram 149 pacientes. Nesse caso, ele só citou os casos de artroplastia, de prótese de quadril e prótese de joelho. Não entraram as videoartroscopias, que são cirurgias bem mais simples e logo muito mais tranquilas de serem feitas nesse período, tá? Desde que seja necessário, é claro. Mas dessas 149 pacientes, 149 casos que eles operaram, eles extraíram alguns números muito importantes, que são
Num rastreio de contaminação, vamos dizer, dentre esses 149 pacientes, somente não foi nem um paciente, somente um familiar de paciente foi contaminado, dá cerca de 0,7%. 81% dos pacientes que foram submetidos a essas cirurgias estavam se dizendo felizes e satisfeitos com a reabilitação que eles estavam fazendo, seguindo orientações por vídeo dos fisioterapeutas ou orientações que foram dadas pelos fisioterapeutas dentro do hospital e que eles estavam seguindo sozinhos em casa. 81% estavam satisfeitos com esse tipo de reabilitação que não envolve nenhum contato, logo, nenhum risco de contaminação. Um outro parâmetro importante avaliado foi o quanto os pacientes julgaram que possam ter tido alguma dificuldade de contato com a equipe cirúrgica. Somente 1 em cada 10 pacientes relataram uma eventual dificuldade de contato com a equipe cirúrgica, deixando claro que isso é um padrão norte-americano, onde os cirurgiões têm uma relação muito distante normalmente dos pacientes. Não é como aqui, por exemplo, que os meus pacientes que eu opero, todos têm meu telefone celular pessoal, todos podem chegar aqui a hora que quiser na minha clínica que está com portas abertas, tá? Então nós aqui no Brasil temos um contato muito mais próximo que, na minha experiência até agora, não foi afetado de maneira nenhuma pelo momento que a gente tem vivido. E a análise geral desses dados demonstrou um índice de satisfação pessoal dos pacientes que foram submetidos à prótese de quadril e de joelho durante o auge do pico da disseminação da virose nos Estados Unidos. O índice de satisfação desses pacientes foi de 96,7%. Ou seja, quase a totalidade dos pacientes que foram operados de prótese de quadril e joelho durante a crise de saúde americana, deste momento, se disseram satisfeitos. E os outros dados todos que eu apresentei antes mostram o extremo perfil de segurança de realização dessas cirurgias. Mais uma coisa que fala em favor da gente começar a ampliar esse debate sobre o retorno das cirurgias eletivas essenciais para tentar minimizar ou acabar com o sofrimento de vocês, pacientes, é o fato que aqui eu tenho que fazer um elogio, primeiro, aos planos de saúde, que muitas vezes nós médicos criticamos e tal, reclamamos, mas neste momento, o que eu tenho visto na prática com os meus pacientes é que os planos estão altamente sensíveis ao momento. Então eles têm havido uma certa agilidade na liberação desses procedimentos, eles estão conscientes do momento difícil pelo qual nós estamos passando e têm tido muito pouca chateação para liberação e autorização das cirurgias pelos planos de saúde. Isso eu tenho que fazer esse elogio aos planos nesse momento. E também deixar o meu elogio à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que no dia 9 de junho emitiu uma nota mudando o entendimento que estava nos primeiros meses e voltando a determinar o prazo máximo para a liberação das cirurgias eletivas. Ou seja, tanto nós, como as redes hospitalares, como um órgão governamental, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como os planos de saúde, todos estamos percebendo o quão importante é a gente debater o retorno das cirurgias eletivas essenciais para amenizar o sofrimento dos pacientes. E isso é exatamente o que a gente tem verificado na prática, tá? Então, os primeiros casos, não só meus, mas de todos os colegas que têm retomado essas cirurgias durante esse momento, têm visto realmente um perfil de segurança muito alto, complicações nenhumas diretamente ligadas, relacionando cirurgia com o contágio da virose, e a gente tem tido feedback muito positivo dos pacientes, um retorno de satisfação dos pacientes, assim como em outros períodos antes desse momento da saúde, sendo que agora os pacientes estavam muito mais desesperados logo por esse tratamento, e então muitos estão até mais satisfeitos do que a média que a gente tinha antes de tudo isso. Antes de encerrar, é bom deixar claro alguns pontos aqui para que não fique nenhuma dúvida, tá? Primeiro,
Tudo a que eu me referi aqui no vídeo foi relacionado a cirurgias eletivas essenciais, ou seja, eu não incluí aqui urgências e emergências, que essas têm que ser feitas mesmo, mas agregam um pouco de risco porque não houve um preparo adequado, já que era uma urgência, então são cirurgias eletivas e essenciais. Tá? Cirurgias que têm que ser realizadas para acabar com o sofrimento do paciente nesse momento. Há cirurgias que podem aguardar os pacientes que não estão com um sofrimento tamanho que precisem desse tratamento imediatamente. Claro que nós vamos esperar passar por tudo isso, ou pelo menos minimizar, para a gente fazer essa cirurgia lá na frente. Eu não estou querendo aqui fazer apologia a todo mundo sair para cirurgia para operar agora, porque não tem perigo, porque não é assim não, tá? São casos selecionados que têm que ser avaliados. Esses dados que eu apresentei dessa discussão norte-americana e a minha experiência aqui também, por exemplo, são para cirurgias eletivas na área de quadril e joelho, que é o que eu faço. Então isso não pode ser extrapolado para todas as áreas e todas as cirurgias, apesar de que esse debate está muito amplo e todas as diversas áreas da medicina estão chegando a essas mesmas conclusões, tá? Mas não vamos aqui extrapolar. Outro fator é a minha experiência e também a desse trabalho norte-americano, desse debate norte-americano, é no âmbito da medicina privada, tá? Em que a gente sabe que as coisas são diferentes. Então, as ocupações dos hospitais do SUS, por exemplo, estão muito maiores do que dos hospitais privados. As condições de saúde dos hospitais do SUS são muito diferentes dos hospitais privados. É muito mais difícil você criar aqueles fluxos de segurança, aqueles protocolos que eu descrevi. Então, todos esses dados, esses conceitos que eu estou apresentando são no âmbito de medicina privada, tá? Hospital particular, plano de saúde, consultório, não é em âmbito do Sistema Único de Saúde, infelizmente. Não custa ressaltar também que cada caso é um caso. Discuta com o seu médico se a melhor opção é de prosseguir para um tratamento cirúrgico neste momento, se não pode realmente ser postergado esse procedimento e se a melhor coisa para a sua saúde é que essa cirurgia seja realizada agora, tá? Discuta com o seu médico detalhadamente baseado nas suas condições clínicas. Mas o recado final que eu queria deixar para você, paciente, que está sofrendo, desesperado e achou ou estava achando que não tinha a possibilidade de uma resolução cirúrgica neste momento, que os dados lá de fora e os nossos daqui têm mostrado um altíssimo perfil de segurança e de satisfação pessoal dos pacientes que estão sendo submetidos a cirurgias eletivas durante essa crise de saúde. É isso que eu quero que você compreenda. Discuta com seu médico essa possibilidade, se for extremamente necessário. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Queria pedir encarecidamente a você que acompanhou, se gostou desse conteúdo, que não deixe de se inscrever aqui no canal para receber outros conteúdos e que espalhe esse vídeo para todo mundo que você imaginar que pode se beneficiar dele, tá? Vamos espalhar conteúdo em saúde, que esse vídeo pode ajudar muita gente, assim como você pode ter sido ajudado por ele, mais gente pode estar precisando dessa ajuda, tá? Vamos espalhar e se inscreve aqui no canal, que essa é a maneira com a qual você me ajuda e ajuda o YouTube a encarar esse conteúdo como um conteúdo importante que mais pessoas precisam ver. Um abraço e até o próximo vídeo.